Bom dia, pessoal, tudo bem? Pedir para todo mundo sentar para a gente começar aí, nosso terceiro dia do Leveros Conecta. Vou agradecer a presença de vocês novamente. Algumas pessoas acho que já vieram outros dias, outros estão vindo pela primeira vez aqui na nossa loja. Eu sempre gosto de comentar que as lojas da Leveros, elas estão sempre abertas para receber os nossos parceiros e que vocês tragam também os clientes finais para conhecer aqui nossa estrutura. A ideia, né, da Leveros é fortalecer cada vez mais a nossa parceria. O que a gente puder ajudar vocês a vender mais, né, é só nos avisar, e a loja aqui é um meio para que isso aconteça também. Então a gente começou na segunda-feira falando um pouquinho com o pessoal da Alex Solar sobre técnicas de vendas, né, um pouco de argumentação. Ontem a gente falou com a Greener sobre algumas informações de mercado, e hoje a gente tem aqui o Rafael da Absolar, que vai comentar um pouquinho também do mercado, né, dessa parte mais regulatória, a questão do marco legal, que está se ouvindo bastante falar. Os clientes perguntam muito, né, e acho que é muito importante que as nossas empresas tenham esse conhecimento, entendam o que é o marco regulatório, entendam essa questão da taxação que os clientes perguntam, porque a nossa venda, né, é uma venda técnica. A gente comentou um pouquinho ontem que quando um cliente pergunta, né, sobre a taxação, o que vai acontecer, às vezes a gente tem algumas dúvidas sobre alguns modelos de negócios novos que estão surgindo. Quanto mais informação técnica as nossas equipes tiverem, melhor, né? Então a gente vai passar agora bastante informação legal para vocês. A gente consegue também depois, né, o Rafael vai estar aqui para tirar qualquer dúvida de vocês, podem perguntar no final, ou depois ali no momento do café. A Leveros também fica aberta, se vocês tiverem qualquer dúvida, o que a gente puder ajudar e o que a gente souber, a gente ajuda, senão a gente corre atrás também e pede informação para vocês. Beleza? Então agradeço a presença de todos aí. Convido então o pessoal da Absolar para a palavra. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Por favor. Se quiser tirar a máscara. Sim, tá joia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bacana ver numa quarta-feira, né, semana de evento grande, né, feira a Intersolar acontecendo, e de manhãzinha aqui contar com um público, né, interessado em conhecer um pouquinho mais do mercado, interessado em entender um pouquinho do que nós temos pela frente, né, um mercado crescendo bastante. Eu espero conseguir contribuir um pouquinho com informações de mercado, tendências, esclarecimentos a respeito de normas, de leis, como a gente tem ouvido muito falar sobre o projeto de lei 5829. Enfim, trazer um pouquinho de conteúdo, fomentar um pouco a discussão. A intenção é que realmente eu possa trazer tópicos aqui que fomentem a discussão. Então, quero que todos fiquem à vontade, pode levantar a mão, interromper. A ideia é promover um debate para o esclarecimento e que eu possa, de alguma forma, contribuir aí no desenvolvimento dos seus negócios. Se a gente puder, a gente trouxe alguns slides. Maravilha. Gostaria também de agradecer o convite da Leveros, né, parabenizar pelo evento, né, fantástico a oportunidade, fantástica essa iniciativa, né, da Leveros e a forma como ela enxerga o mercado, como ela se posiciona, como ela contribui para o desenvolvimento desse mercado, é muito importante. Então, a gente gostaria que, na minha pessoa, mas em nome da Absolar, parabenizar a Leveros aí pela iniciativa e por essa oportunidade, agradecer aqui a palavra nessa manhã. Eu sou Rafael Marques, né, sou do time técnico regulatório da Absolar. Para quem ainda não conhece a Absolar é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, é uma associação que representa toda a cadeia de valor do setor solar fotovoltaico no Brasil e em alguns países, em algumas oportunidades pelo mundo também. Nós vemos ali embaixo, no rodapé, ao lado do logo da Absolar, nós temos ali o logo da Global Solar Council, que é uma instituição internacional da qual a Absolar, inclusive, é vice-presidente. Reúne cerca de 40 países do mundo, onde nós podemos reportar o que vem acontecendo no Brasil, as dificuldades, trazer, internalizar experiências internacionais para o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Então, a ideia é que a Absolar seja aí realmente um canal de comunicação
para o desenvolvimento, para aquilo que está pegando, né, para as dificuldades, um canal que a gente possa ouvir e endereçar da melhor maneira possível junto ao governo federal, governos estaduais, municipais, todas as necessidades desse mercado para que ele possa crescer. Então, na Besolar nós temos os fabricantes, importadores, distribuidores, integradores, projetistas, enfim, todo mundo que trabalha, inclusive instituições financeiras, né, que viabilizam ali financiamento. Então, todo mundo que de alguma forma se relaciona com o mercado solar fotovoltaico, né, acaba estando presente ali na associação, e é sempre um prazer. Convido a todos, quem ainda não conhece, a visitar o nosso site. Falar um pouquinho do contexto mundial, né? A China realmente é um exemplo que, ou é um país que a gente não pode tomar como exemplo, né, pelas suas proporções, tanto territoriais quanto em termos de população, mas a gente sabe que o Brasil, de uma forma geral, ele se posiciona de maneira muito positiva em relação às fontes renováveis, né? A gente vê que, em questões de hidrelétrica, o Brasil é a segunda maior potência mundial, biomassa também ocupando a segunda posição no ranking mundial, eólica, aqui apontando, são dados de 2020, mas eólica, o Brasil já ocupa a 7ª posição no ranking mundial. E onde que a gente está atrasado aqui no Brasil? É em energia solar, né? Energia solar, hoje, o Brasil ainda é o 14º país no ranking mundial. Já temos aí, semana passada, foi atingida a marca de 11 gigawatts de potência operacional no Brasil, isso somando o que nós temos de grandes usinas e sistemas menores de micro e mini geração distribuída. Mas então o foco passa a ser energia solar, onde todos nós aqui atuamos. Então é um mercado aqui muito promissor, e o Brasil vem se desenvolvendo, apesar de ocupar a 14ª posição no ranking mundial. O ano passado, por exemplo, o Brasil figurou entre os 10 países que mais instalou energia solar ao longo de 2020. Então, num contexto de crise, um contexto de pandemia, a gente sabe todos os desafios que vieram econômicos e que a gente ainda enfrenta, né, devido a esse contexto mundial, ainda assim o Brasil performou muito bem e vem aí buscando destaque. Hoje, 14ª posição, há menos de 5 anos, éramos a 26ª posição no ranking. Então, realmente, sinaliza aí que é um segmento muito promissor, um futuro grandioso para quem está trabalhando no setor solar fotovoltaico. Até já antecipei um pouco, peço desculpas aqui, mas é um pouco daquilo que eu disse. Então, o Brasil, ano passado, ao lado esquerdo aqui do gráfico, figurou entre os 10 países que mais instalou em 2020, e ali à direita, o ranking dos 10 países na soma das capacidades instaladas. Nós sabemos que energia solar, ou a irradiação solar no Brasil, ela é muito favorável. Então, as localidades brasileiras com os menores, ou com os índices menos favoráveis de irradiação solar, eles ainda se equiparam a localizações europeias, onde esses índices são os mais favoráveis. Então, tudo sinaliza aí para que o Brasil realmente seja o país do sol, o país do futuro, o país das energias renováveis. Então, é um mercado que tende a se desenvolver muito fortemente, tem tido apoio dos governos. A gente vai entrar nessa discussão mais adiante. Eu vou procurar não me estender muito nesses primeiros slides para a gente chegar onde interessa, que são lá as questões regulatórias. A gente apresenta aqui um pouquinho do comportamento, da evolução desse mercado. A base do gráfico ali em amarelo representam as usinas centralizadas, então usinas de grande porte, né, acima de 5 megas, que dependem de outorga do poder concedente, ANEEL, Ministério, para sua operação. E a parte azul do gráfico são sistemas de micro e mini geração da fonte solar fotovoltaica. Então a gente vê que a partir de 2019 foi quando esse mercado realmente engrenou e começou a se desenvolver, e vem se desenvolvendo muito fortemente. As expectativas são que os dados aqui são de 1º de outubro, né, todo dia 1º nós buscamos atualizar a nossa base de slides, mas a expectativa é que nos próximos 3 meses, né, outubro, novembro e dezembro, seja possível incrementar aí cerca de 2 gigas, né, em 3 meses, que é bastante coisa.
E esses dados são confirmados, inclusive, pela ANEEL. Eu estava ouvindo o André Pepitone, né, o diretor-geral da ANEEL, na semana passada. Ele realmente confirmou aí uma expectativa de, só no que diz respeito à geração centralizada, mais 1 giga ainda em 2021. E tudo isso, né, esse cenário, esse panorama muito favorável, já refletem nos estudos internacionais. Aqui é um estudo da Bloomberg, que aponta aí como seria ou como tende a ser a matriz energética brasileira lá em 2050. Então, algumas instituições renomadas, no caso aqui, volto a dizer, são dados da Bloomberg, apontam que a partir lá meados de 2050, a fonte solar fotovoltaica, ela assuma protagonismo na matriz elétrica brasileira. A gente sabe que, historicamente, o Brasil sempre foi um país prioritariamente hidrelétrico, mas a gente já vê que, num curto espaço de tempo, aí 20, 25 anos, a fonte solar fotovoltaica tende a assumir esse protagonismo na matriz elétrica brasileira e deve ser a fonte aí, responsável pelo maior atendimento da carga no Brasil. E será que o mercado comporta, né? Algumas vezes o pessoal pergunta, mas o mercado brasileiro comporta absorver tantas fontes renováveis? Né, algumas pessoas, de maneira incorreta, falam de intermitência, né, ou falam ali que elas não são muito seguras, são muito variáveis as fontes renováveis, solar, eólica, não tenho muito controle sobre isso. Né, e foi muito bacana, eu também tenho participado de algumas palestras, a gente escuta dizer, e acho que todos aqui têm vivenciado na pele, intermitente e incontrolável é a variação cambial, né? Que sujeita, muitas vezes, a aquisição de equipamentos, mas a gente também tem indústria nacional que não sujeita essa variação cambial, mas, com certeza, todos os combustíveis fósseis, sejam eles o diesel, gás natural, o óleo combustível, eles sofrem uma forte influência, não só do dólar, como também das questões políticas, né, das relações internacionais. Então, a gente considera que falar de variabilidade ou intermitência das fontes renováveis, né, sem considerar esses fatores que também afetam as fontes fósseis, né, é injusto, é uma comparação injusta. Então, nós vemos, inclusive, algumas entidades nacionais já trabalhando em modelos preditivos, né, modelos de previsão de irradiação solar, previsão da geração solar, previsão de geração eólica, né, e o comportamento muito, como eu posso dizer, muito sereno da fonte solar. A gente traz aqui no gráfico a variação anual, né, da capacidade de geração das diversas fontes. Então, nós temos ali em verde, né, o regime hidrológico, né, e em amarelo a variação da produção de energia solar ao longo do ano. Obviamente, a gente sabe que dentro do dia, né, só se tem energia solar enquanto tem irradiação, então são ali 10, 12 horas por dia, mas o comportamento, quanto eu posso gerar mês a mês, na média, ao longo dos 12 meses de um ano, tende a ter um comportamento muito sereno, muito flat. Então, é uma contribuição muito positiva, né, da energia solar para o sistema. Então, o sistema realmente é capaz de absorver. Estudos, inclusive, do Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro indicam que até 40% dessas fontes não impactaria na operação do sistema. Então, a gente pode continuar. Hoje, somos apenas 2% da matriz, então tem muito espaço para crescer, muito que a gente pode trabalhar e contribuir para o desenvolvimento desse mercado. Além de tudo isso, né, gostaria de trazer aqui rapidamente alguns benefícios. Certamente vocês podem falar até com mais propriedade do que eu dos benefícios, né, no dia a dia ali com o cliente final, mas a gente sabe que a fonte solar reduz gastos, gera emprego, gera renda, ela permite o desenvolvimento da indústria nacional, ela permite aí uma maior arrecadação para os cofres públicos, então ela traz todo um benefício socioeconômico, né, para o mercado onde ela se desenvolve. Temos também benefícios ambientais, que esse eu não preciso também entrar em muitos detalhes. A fonte solar, ela não emite gases de efeito estufa, muito pelo contrário, né, ela busca aí reduzir esses impactos que são causados principalmente pelas fontes fósseis, né. E gostaria também até de destacar, porque muitas vezes agora, principalmente
com a chegada, né, das tecnologias de armazenamento, a gente já vê aí uma substituição, né, talvez uma tendência que em breve vocês sentirão na pele, que é a substituição do uso de geradores diesel para controle de demanda nos horários de ponta. Então, assim, a gente já vê cada vez mais sistemas solares vinculados a sistemas de armazenamento de energia, trazendo esse tipo de benefício. E aqui a gente fala, né, da tecnologia robusta, que não gera ruído. Quem já esteve perto de um gerador diesel que atende um shopping center, um condomínio, sabe como é desgastante, como é inconveniente você ter, né, já morei em prédio que pensou em colocar um gerador diesel, aí você, quando precisa do gerador diesel, vai entrar no elevador, chega em casa cheirando óleo queimado. Então, é desagradável. Então, cada vez mais a gente tem aqui outras oportunidades chegando no mercado, né, que a gente pode buscar desenvolver. E uma atuação estratégica, como eu falei, né, são benefícios estratégicos da diversificação da matriz, postergação em investimentos, tanto nas redes de transmissão quanto distribuição, redução de perdas, benefícios que eu vou detalhar um pouquinho mais em outro slide. Trago aqui um pouquinho de informações a respeito da contribuição da fonte solar fotovoltaica, né, a contribuição acumulada desde 2012, o marco que a gente estabelece aqui 2012, principalmente voltado ou relacionado ali à publicação da resolução 482, né, da ANEEL, que viabilizou o sistema de compensação, os investimentos em micro e mini geração distribuída. Então, aqui, de 2012 até agora, 1º de outubro, quais foram as contribuições da fonte solar fotovoltaica, né? Nesse 1º de outubro ainda eram 10,8 gigas, já batemos os 11, mas quais foram as contribuições trazidas para a sociedade brasileira? São mais de 325 mil novos postos de empregos, são mais de 56,4 bilhões de investimentos, né, realizados pelo capital privado no segmento, redução de emissões, né, mais de 12,4 milhões de toneladas de CO2 evitadas e mais de 15 bilhões em arrecadação para os cofres públicos. Então, são benefícios de todas as ordens, são benefícios grandes, significativos, que nos permite ali uma penetração, uma argumentação junto ao governo federal, governos estaduais, governos municipais, uma receptividade, né, para incentivar o desenvolvimento, mostrar quais são os gargalos, quais são as necessidades para que esse mercado continue a se desenvolver e contribuir com o futuro do Brasil. E por que as pessoas desejam energia solar? Primeiramente, porque reduz o custo da energia elétrica, reduz o preço. A gente sabe que é uma componente importante aí na tomada de decisão, né, do brasileiro, principalmente, essa componente redução do custo. Mas ela traz liberdade e hoje existe um contexto muito forte, né, do interesse do consumidor, do empoderamento do consumidor, cada vez mais quer tomar suas decisões, né, como é que eu vou atender as minhas necessidades energéticas. Então, aqui a própria Leveros tem toda a área de climatização. Então, eu quero colocar um ar-condicionado na minha casa, mas estou preocupado como é que eu vou fazer isso, como é que vai ficar a minha conta de luz. Então, o consumidor tem essa preocupação, quer ter a capacidade de tomar a decisão, então ele quer esse empoderamento, essa liberdade, né, passa um pouco pelos interesses da energia solar. A expectativa de retorno entre 3 a 7 anos, né, é mais ou menos aí o período que se espera que o investimento seja amortizado. As garantias dos equipamentos, que hoje é possível adquirir equipamentos com garantia de performance de até 25 anos. Isso não significa que no 26º ano eu tenho que descartar o equipamento. Significa que ele vai continuar, ou que ele vai gerar com uma performance já pré-definida nos primeiros 25 e ainda é capaz de gerar nos anos seguintes, nos anos consecutivos, né? Talvez com uma performance um pouquinho abaixo, mas vai continuar gerando. No Brasil, por ser uma tecnologia talvez um pouco mais recente do que na Europa, nós não temos muitos casos a reportar, mas existem sim sistemas lá na Universidade de Santa Catarina, lá em Florianópolis, acho que é o sistema mais antigo do Brasil, né, já operando há mais de 25 anos, né, com uma performance agradável, uma performance condizente aí com a vida útil desses equipamentos. Então, também passa aí por uma atratividade do investimento da solar fotovoltaica. E a valorização do imóvel, quando a gente fala do investimento num prédio próprio, quer seja para um comércio, uma indústria, uma residência,
a gente fala aí de valorização do próprio imóvel, que varia aí, segundo estudos, entre 2,7% a 5,4% de valorização dos imóveis. E aí pode surgir a pergunta, então, Rafael, eu estou falando de um investimento para quem é rico, né? Então energia solar é coisa de rico. Vamos procurar desmistificar um pouquinho disso. Energia solar não é coisa de rico, né? Energia solar é algo para toda a sociedade. Então a gente traz aqui um pouquinho de um trabalho que nós também temos desenvolvido, né, na AB Solar, com o apoio dos nossos associados, né, de cada vez mais permitir o acesso de sistemas solares fotovoltaicos para a produção de energia em habitações populares, né, em comunidades carentes, através de projetos sociais, mas em estruturação de projetos do governo federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para inclusão, como é o caso aqui da Lei 14.188, né, que fala do programa Casa Verde e Amarela, que inclui a possibilidade de instalar sistemas solares fotovoltaicos nas habitações populares. Então, vamos tentar também desmistificar isso. Energia solar é para todos, não é coisa de rico, não é coisa da classe média alta, não. Ela é para todo mundo, né? E isso se configura, isso se confirma quando eu também gero empregos de qualidade, empregos que trazem aí rentabilidade, salários até acima da média nacional. Então, em vários pontos a gente pode combater esse discurso de que energia solar é coisa de rico. Não, energia solar é algo para toda a sociedade, traz benefícios para todo o país. Então, traz benefícios para toda a sociedade? Sim, traz benefícios para toda a sociedade. O benefício não é só para quem investe, né? Então, nós vimos algumas iniciativas que permitem o acesso a sistemas de geração próprio para habitações populares, mas mesmo aqueles que não fazem o investimento, que ainda não tomaram a decisão por não ter tido a oportunidade ou ainda estão em dúvida, trago aqui um pouquinho de informações, né, de como nós contribuímos até para quem não faz o investimento, né? Existiu aí durante algum tempo, até nesse contexto que a gente vai abordar mais à frente do projeto de lei 5829, dessa discussão de taxação do sol, o pessoal falando, se meu vizinho investe, né, ele coloca um sistema de geração própria na casa dele, eu que não tenho vou ter que pagar por ele. Não é bem assim, né? Então a gente traz aqui um pouquinho de informação, né, detalhada sobre o que acontece de fato com o sistema quando alguém faz um investimento em geração própria solar. Quando você investe em geração solar fotovoltaica, obviamente você traz aqueles benefícios de redução de conta, de você ter aí a valorização do seu imóvel, você vai abater o seu consumo próprio, mas o que isso faz? Quando você deixa de consumir energia da rede, você deixa de demandar que uma usina de maior porte, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, gere a energia que viria atender a minha casa. Então, eu, Rafael, fiz lá o investimento, tenho um sistema próprio na minha residência, né? Então, quando eu estou gerando a minha energia, eu estou deixando de demandar energia de uma hidrelétrica, consequentemente permitindo que os reservatórios daquelas hidrelétricas, né, guardem água, né, para um período de maior necessidade. Se eu estou vivendo num período de escassez hídrica como agora, então eu deixo de demandar energia térmica mais cara ou de importar energia que chega a ser até 10 vezes mais cara do que a energia solar. Então, eu estou contribuindo para reduzir custo que vai impactar todo mundo que compra energia, porque se eu estou reduzindo a necessidade de fontes térmicas, ou eu estou contribuindo para elevar o nível do reservatório, eu estou contribuindo para que não tenha mais bandeira escassez hídrica, não tenha mais bandeira vermelha, que a tarifa seja menor, e a tarifa é aplicada para todo mundo, é aplicada para quem fez o investimento e para quem não fez o investimento. Eu estou reduzindo perdas, porque para trazer energia lá daquela usina até as residências, é um grande sistema de transmissão, um grande sistema de distribuição, e ao longo de todo esse sistema, quase 15% da energia gerada é perdida. Então, existe um grande consumidor no Brasil, né, chamado perdas, que corresponde a praticamente 15% de toda a energia gerada no Brasil. E essas perdas, obviamente, quem gerou quer ser remunerado por aquela geração, por aqueles investimentos. As grandes usinas fizeram os investimentos para ter remuneração sobre todo o seu potencial de geração. Então, quem que paga essas perdas? O consumidor. Tanto aquele que fez o investimento
no seu sistema próprio, quanto aquele que não fez. Então, quando eu faço, eu estou contribuindo com o meu vizinho para reduzir perdas, que ele também vai ter os benefícios. Eu estou reduzindo a necessidade de investimentos em transmissão. Eu estou reduzindo ou postergando as necessidades de investimentos em distribuição. Então, esses investimentos são computados nas tarifas das distribuidoras, que, mais uma vez, é rateada entre todo mundo que está na área de concessão. Tanto os que têm geração própria, quanto os que não têm. Então, são vários argumentos aqui, são várias explicações técnicas ou demonstrações que, de fato, quem investe em micro e mini geração, quem investe em geração própria, não busca o benefício, não tem benefícios apenas para si. Ele contribui também com redução de custos para quem ainda não fez o investimento. Então, são argumentos aqui que demonstram todos esses benefícios. E aí existem vários modelos de negócio que podem ser explorados na micro e mini geração. Tem a geração distribuída junto à carga, geração em condomínio, autoconsumo remoto, geração compartilhada. Aqui talvez eu esteja chovendo no molhado, mas são alguns modelos de negócio existentes, ou aqueles mais convencionais aí que nós vemos no mercado sendo explorados atualmente. Passo aqui rapidamente alguns exemplos de imagens, né? Gosto muito de ressaltar a imagem ali à direita, no alto, é o edifício, né, do Ministério de Minas e Energia. Foi o primeiro edifício na esplanada dos ministérios a contar com energia solar fotovoltaica, um projeto aí liderado pela AB Solar, mas que só foi possível graças aos seus associados, com doação de associados, né, instalar gratuitamente para o Ministério de Minas e Energia um sistema de geração próprio, para que ele servisse de exemplo para o poder concedente, para que ele servisse de exemplo, né, e viabilizasse ali, a partir de então, que outros ministérios, outros prédios públicos, né, através do exemplo, pudessem fomentar o desenvolvimento desse mercado. E a gente vê aos poucos isso acontecendo. Mas existem aplicações na área rural, aplicações em habitações populares, em edifícios comerciais. Também é muito bacana falar daquela foto, na mesma posição à direita, no alto, né, um sistema solar ali de claraboia, né, que ele se adequa à estrutura física do edifício, né? Então, é uma tecnologia um pouco menos comum, mas é bacana, o que eu gosto de ressaltar aqui, gostaria de ressaltar que essa tecnologia da foto, ela é brasileira, aqueles equipamentos ali instalados nessa foto foram produzidos no Brasil, então nós temos também tecnologia em desenvolvimento no Brasil, tecnologias de sistemas flutuantes, em indústrias, condomínios, estacionamentos. As aplicações são as mais diversas possíveis, né? Então, dentro desse contexto todo, hoje no Brasil já são mais de 611 mil sistemas instalados, mas ainda é muito pouco. Isso corresponde a menos de 1%, né, do mercado nacional. Então, para a gente ainda ter mais uma vez, reforçando a ideia de quanto espaço existe para a gente crescer, para a gente trabalhar e desenvolver esse mercado no Brasil. E atendendo aí aproximadamente 765 mil unidades consumidoras. Basicamente, a gente tem a estruturação aí segmentada no que diz a respeito aos números voltadas ao mercado residencial, mas em potência, o lado direito do gráfico, a gente já vê um equilíbrio entre a classe residencial e a classe de comércios e serviços. Então, aqui, depois esse material vai ficar disponível, né, para que vocês recebam. Também a gente fica à disposição na AB Solar para, periodicamente, estar disponível também. A gente faz uma atualização, nós temos lá um infográfico que pode ser acessado todos os meses. Eu não vou me reter muito nessas informações. Um ranking estadual, né, da micro e mini geração distribuída da fonte solar, como ele está hoje no Brasil. Então, Minas Gerais permanece aí na primeira posição, e nós temos aí todos os estados brasileiros, felizmente hoje, todos os estados, né, já contando com geração solar na sua base. E o que faz um estado ser competitivo? O que torna um estado atrativo? O recurso solar, que nós já vimos que praticamente em todo o Brasil ele é adequado, mas umas regiões mais adequadas do que outras. As tarifas, obviamente, né, a tarifa aqui de São Paulo é diferente da do interior, né?
é diferente de Minas Gerais, é diferente da Bahia, do Piauí, do Rio Grande do Sul, então, dependendo da tarifa, pode ser mais ou menos atrativo, mas a gente sabe que, em todos os casos, em todos os estados, o sistema de geração própria é atrativo. O que vai aí variar é talvez a expectativa de retorno, né, ou, enfim, as margens com que se trabalha, com que é possível trabalhar. Uma legislação estadual favorável, né, no caso específico de Minas Gerais, a gente pode abordar a questão do ICMS, depois a gente vai falar um pouquinho, né, que Minas Gerais foi pioneira aí, a desenvolver uma legislação própria voltada à micro e mini geração, que depois despertou uma certa rivalidade ou inveja de outros estados, e que hoje impede que outros estados copiem a sua legislação tributária. Então, é um pouquinho do que vem travando, né, o desenvolvimento tributário no Brasil, mas a gente vai abordar isso depois. Mas a gente sabe que onde tem uma legislação tributária, quer seja no dia a dia da operação com o ICMS, quer seja para compra de equipamentos, importação de equipamentos, o mercado se torna mais favorável. A possibilidade de compensação, a compensação é definida pela ANEEL na 482, então é para todo o Brasil. E financiamentos, né? Nós temos que ter aí entidades viabilizando, né, capital para que ele possa ser investido e ser amortizado em prazos adequados, com taxas adequadas, para que esse mercado ele seja atrativo. Falo agora um pouquinho do que eu comecei há pouco, né, da legislação tributária, né, que ICMS é um imposto estadual, né, então a legislação de ICMS ela tem ali uma prerrogativa de definição dos governos estaduais. Minas Gerais, hoje, a gente entende que é o único estado do Brasil que tem uma legislação adequada para o mercado de micro e mini geração distribuída, né? Mas, como eu disse, por questões, talvez, aí meio de inveja, falando num português claro, né, houve uma ação muito forte dos outros estados que identificaram uma movimentação, né, dos mercados sendo direcionada para Minas Gerais e buscando barrar essa movimentação via CONFAS, né, trouxeram uma legislação federal que impede os governos estaduais de copiarem essa regra, a não ser que todos os demais estados do Brasil aceitem que um novo estado faça a cópia dessa regra. Então, nós tivemos Rio de Janeiro, Espírito Santo e, mais recentemente, São Paulo buscando fazer a cópia da regra de Minas Gerais, mas ela depende que todos os outros estados do Brasil aceitem a aplicação da regra para que os estados possam aplicar aí uma regra de ICMS mais adequada. Então, é um esforço muito grande que tem que se fazer, não só por quem trabalha no mercado, mas até dos próprios governos. Às vezes a gente tende a culpar o governo do estado. Poxa, você não está fazendo nada para resolver o meu problema do ICMS. Muitas vezes eles até estão, e até foge da competência deles, porque depende de uma anuência dos outros estados também, para que eles copiem as regras. Mas isso não impede que a gente continue tentando. Então, a ABSolar tem buscado aproximação com o governo, com os governos estaduais, com o governo federal, com o CONFAS, enfim, buscando ali estruturar uma política mais adequada, rever essa norma, que permitiria, novamente, uma maior autonomia dos governos estaduais para estabelecer a política do ICMS voltado à micro e mini geração e poder, mais uma vez, fomentar esse mercado, o desenvolvimento desse mercado, para que ele possa continuar crescendo de maneira adequada. Então, nós temos feito esse trabalho, temos trazido algumas recomendações, essas são corriqueiras aí no nosso diálogo com o governo federal e com os governos estaduais. No que diz respeito a financiamento, a ABSolar, como eu comentei no início, nós contamos internamente com instituições de financiamento parceiras, associadas à ABSolar, e aquelas que também não são, nós buscamos aproximação, né, tentando ali fomentar o desenvolvimento, fomentar que sejam estabelecidas, definidas linhas de crédito cada vez mais adequadas, que permitam, né, a aquisição de equipamentos, permita ali uma facilidade para o desenvolvimento da fonte solar fotovoltaica. Então, nós temos ali propostas que temos levadas às instituições financeiras, buscando fomentar. Esse ano, né, de forma muito positiva, vimos ali o Proagro e outras linhas de crédito voltadas
ao agronegócio, já contemplando a energia solar fotovoltaica, né? São, se não me falha a memória, 27,5 bilhões de reais destinados a linhas de crédito que podem ser absorvidas por sistemas solares fotovoltaicos destinados ao agronegócio. Mas temos caminhado aí buscando outras iniciativas. No nosso site, que também convido mais uma vez aqueles que não conhecem, no nosso site tem lá um íconezinho, um ícone aberto com algumas informações a respeito das linhas de crédito existentes, para aqueles que são associados, na área do associado, obviamente tem lá um detalhamento maior de cada uma dessas linhas de crédito, que hoje já passam de 70 linhas de crédito disponível para micro e mini geração no Brasil. Temos também a questão da cadeia produtiva, de buscar o incentivo, como eu disse, temos dentro da AB Solar a representação de fabricantes nacionais e de importadores, e na medida do possível buscamos aí atender os anseios, fomentar o desenvolvimento de todos eles, tanto dos importadores quanto daqueles que fabricam aqui no Brasil mesmo os seus equipamentos. Então, temos iniciativas voltadas à cadeia produtiva, fabricação de módulos fotovoltaicos, estruturas, os trackers ou fixadores, rastreadores. Temos fabricantes de inversores também no Brasil e cada vez mais temos buscado aí medidas estruturantes para que seja possível desenvolver a indústria nacional também na produção de equipamentos e facilitaria, visando a possibilidade de facilitar o acesso aos equipamentos de toda a sociedade. E tendo uma cadeia produtiva, quer seja ela nacional ou internacional, nós temos que também pensar em como é que vai ser o momento posterior. Então, nós vimos no início um mercado em forte desenvolvimento, mas apesar da vida longa, da vida útil longa, existe uma limitação. Em algum momento, esses equipamentos deverão ser descartados. Existem equipamentos que, no transporte ou na instalação, sofrem danos e eles precisam ser tratados. Felizmente, também, a cadeia solar fotovoltaica conta aí com questões muito favoráveis no que diz respeito à logística reversa. Cerca de 90% dos módulos solares fotovoltaicos, eles são totalmente recicláveis, mas na média são 96% dos componentes de um módulo fotovoltaico, ele é possível de ser reciclado. Então, existe uma forte tendência que no Brasil seja possível implementar uma logística reversa, uma cadeia de tratamento para esses equipamentos, de maneira circular, fazendo com que o material utilizado na construção, no desenvolvimento dos equipamentos, possa ser reaproveitado em outros setores da economia. Existem leis para isso, leis de resíduos sólidos, e, enfim, a gente busca fomentar o desenvolvimento desse mercado e estabelecer aí de uma forma saudável, porque o ano passado, agora não me recordo se a lei é de 2020 ou 2021, que incluiu módulos e inversores na cadeia reversa, na logística de resíduos sólidos, no tratamento, os módulos fotovoltaicos e inversores iguais a equipamentos eletrônicos domiciliares. Então, existem aí alguns critérios estabelecidos em leis que equiparam o descarte de módulos e inversores igual ao descarte de uma televisão, de um computador. Então, nós temos aí buscado aproximação também com o governo federal e com as entidades encarregadas por esse tratamento, para que exista aí um tratamento adequado, voltado às necessidades do nosso mercado, contemplando a vida útil, a definição adequada das responsabilidades, tanto no que diz respeito à geração distribuída, quanto à geração centralizada, porque a gente também sabe que o grau de desgaste, a forma como deve ser incentivada ou exigida as responsabilidades da logística reversa para uma grande usina é diferente daquilo que a gente vai exigir de uma residência, de um comércio no futuro, quando chegar o momento do descarte dos seus equipamentos. No que diz respeito a metas ambientais, cada vez mais existe um apelo ambiental para que o mercado se desenvolva, o atendimento ao consumo de energia elétrica no mundo se desenvolva de forma ambientalmente saudável e sustentável. Então, já existem aí mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em cidades
que se comprometeram formalmente, né, através de documentos assinados, né, tratados com a ONU, de zerar suas emissões até 2050. E óbvio que as questões do atendimento, a geração de energia elétrica, né, uma componente muito importante para zerar as emissões dos 7 municípios. Temos, como eu disse, algumas iniciativas, né, junto aos governos estaduais, que a gente busca desenvolver: comunicação, educação, formação de pessoas, linhas de financiamento, desburocratização, né, facilidades. Temos buscado um modelo equiparado àquele que existe em Nova York, acho que é o melhor modelo. A CEMIG talvez seja a mais próxima que está em desenvolvimento disso, que seriam as distribuidoras trazerem no mapa, né, um mapa das suas áreas de concessão, informações sobre quais são as localidades mais desejáveis onde se instalem a micro e mini geração, ou seja, seriam as distribuidoras de energia elétrica subsidiando, né, o mercado de geração solar fotovoltaica, onde são os mercados que ela deve atacar. Então, é mais ao norte da cidade de São Paulo, é mais ao sul da minha cidade, é mais para o interior do meu estado. Então, nós estamos buscando aí, junto às distribuidoras de energia elétrica, fomentar e desenvolver uma estrutura que permita essa sinalização, até para que a gente que atua direto, né, com o consumidor, possa ter essa sinalização, onde é o mercado que, do ponto de vista elétrico, seria mais adequado a tecnologia se desenvolver. E medidas aí do poder público, possíveis de serem adotadas pelo poder público, de incentivo pelo exemplo, né? Como a gente falou antes do prédio do Ministério de Minas e Energia, seria aí os prédios públicos, pelo exemplo, instalar, né, para atendimento de suas próprias cargas, os sistemas de micro e mini geração solar. Agora vamos entrar aí, propriamente dito, em temas mais regulatórios, temas de interesse desse momento atual, né, de regras, leis. Então a gente sabe que esse mercado da micro e mini geração, ele tem início, ou teve início lá em 2012, com a publicação da Resolução Normativa 482. Então, foi o primeiro ato normativo brasileiro a permitir a instalação de micro e mini geração própria. A 482 ela é mais conhecida pelo sistema de compensação de energia elétrica, né, o sistema que permite, a cada 1 kWh gerado, injetado na rede, eu possa compensar o mesmo 1 kWh no momento em que eu não estou gerando. Então, a gente sabe que a energia solar eu gero só enquanto eu tenho irradiação, uma parte do dia. Eu vou gerar excedentes que eu posso consumir em outro momento, à noite ou em meses futuros. Hoje a 482 permite em até 60 meses eu fazer a compensação, né? Então, de 1 para 1, cada 1 kWh injetado na rede, eu posso compensar 1 kWh de consumo em outro momento. Então, esse foi o desenho, né, estabelecido lá em 2012 pela ANEEL, que permitiu a inserção ou o desenvolvimento do mercado de micro e mini geração, aí para todas as fontes, não só para a solar, mas a solar corresponde a 99% desse mercado no Brasil. Então, foi esse marco, quando ele foi criado, ele já foi criado com uma previsão de ser revisto ao longo do tempo. A expectativa inicial era que ele fosse revisto em 2015, ele sofreu algumas alterações em 15, 16, daí com uma previsão de revisão desse marco em 2018, e aí que surgiram os problemas, porque a compensação que ocorre hoje 1 para 1 passou a ter um entendimento da agência reguladora que era uma compensação indevida ou uma compensação incentivada em demasia. Ela percebia ali, pelos olhos do regulador ou das distribuidoras, que havia ali um incentivo demasiado para aqueles que faziam a instalação, né, comprometendo talvez ali o vizinho, como eu disse, aquele discurso que nós ouvimos muito, né, de que os que não instalaram estão pagando por aqueles que instalaram. Então, uma visão um pouco distorcida, que foi onde começaram as discussões lá em 2018, uma expectativa da ANEEL de rever a norma, né, buscando ali, para aquela energia injetada, atribuir um custo,
e quando eu fosse compensar, né, no momento futuro, não seria mais 1 para 1 como a gente conhece hoje. Então seria basicamente as diretrizes, as expectativas da ANEEL naquele momento, eram uma compensação de 1 para 0,42, para arredondar, vamos falar de 0,4. Né? Então, a gente acabaria arcando com 60% do custo, né, da energia quando eu fizesse a injeção. E isso, obviamente, não é correto, né? Gerou aí uma série de discussões que foram sendo travadas ao longo do tempo, né? Muitos acompanharam, a Absolar esteve aí presente nessas discussões muitas vezes, né? Muitas empresas do mercado também se fizeram presentes nas mesas de discussão. Não foi fácil, porque a outra ponta é bastante pesada, então essa discussão, de um lado, quem atua no mercado de micro e mini geração, versus o outro lado, as grandes empresas de distribuição e a ANEEL. Então não foi uma queda de braço muito justa ou muito fácil ao longo do tempo, mas que tende a ter um desfecho bastante positivo. Dentro das discussões que foram travadas, foram sendo apresentados aqueles benefícios que eu citei anteriormente, então que os benefícios são para a sociedade, não é só quem investe que tem benefícios, quem não investe também tem benefícios. Isso foi compreendido pelo Conselho Nacional de Política Energética, e aí em 2020, através da Resolução 15, ele estabeleceu diretrizes, diretrizes nacionais voltadas para micro e mini geração. Então, prevendo que deveria ter, sim, uma estrutura legal regulatória mais robusta, né, que não permitisse ali a ANEEL, do dia para a noite, de forma discricionária, mudar todo um mercado. Então, o CNPE definiu ali algumas diretrizes básicas para que sejam cumpridas no tratamento da micro e mini geração a partir de então. Então, acesso não discriminatório, segurança jurídica regulatória, alocação justa, considerando não só os custos. Então, se eu uso, realmente, a gente entende que se eu uso eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar o que é justo, né? Não o que está sendo imposto. Ninguém quer nada de graça, mas também ninguém quer ser injustiçado. Então, se eu faço uso, eu acredito que eu devo remunerar aquele que está me prestando um serviço, mas eu não devo remunerar além das necessidades. Deve ser considerado também os benefícios que eu estou levando, né, para esse mercado que eu estou trazendo. Não estou dizendo que a Absolar ou que o mercado da energia solar é contra o lucro, ou que ela seja, de alguma forma, negacionista em relação às necessidades das distribuidoras, mas que a gente gostaria que, sim, as ferramentas estipuladas para o próximo passo de desenvolvimento considerem regras justas. Então, eu uso, quanto eu uso? Eu faço uso, eu trago benefícios, quais são os benefícios? Como é que eu capturo esses benefícios? Então, se eu estou proporcionando benefício agora, eu vou ser cobrado pelos meus custos, então, vamos ver a conta, eu quero agora capturar também os benefícios que eu estou proporcionando. Meu vizinho está recebendo os benefícios. Quanto que significa? Qual é o valor em reais que ele está capturando, né, daquilo que eu investi? Então, já que eu vou ter que pagar, então agora eu quero isso para mim. Então, foi mais ou menos isso que o CNPE definiu lá em 2020, muito positivo. Isso permitiu que as discussões fossem tratadas de uma outra maneira a partir de então, né? E aí, com o apoio de alguns deputados, né, foi possível levar essa questão para o desenvolvimento de um projeto de lei, né? E aí ficou mais famoso. Não foi só esse, tá? O projeto de lei apresentado, foram projetos apresentados tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas aquele que se desenvolveu de maneira mais adequada, mais favorável, e é o que tende a legislar esse mercado, é o projeto de lei 5829, né, de 2019. Então, como eu disse, assim, só de ordem cronológica, as discussões começaram em 2018, foram se fortalecendo, alguns projetos de lei foram surgindo com a conscientização de alguns políticos, alguns congressistas. Em 2020, o próprio Conselho Nacional de Política Energética percebeu as necessidades de estabelecer diretrizes adequadas para esse mercado. E agora, em 2021, ou seja, 3 anos depois
de discussão, né, foi possível sentar à mesa, né, e aí vale a pena aqui também destacar o papel importante do Ministério de Minas e Energia, que foi quem proporcionou esse ambiente de discussão mais saudável. Então, agora, do meio do ano até agosto, foi no dia 11 de agosto que nós chegamos aí a um texto de consenso, né? No dia 11 de agosto estavam presentes no Ministério de Minas e Energia, Ministério, ANEEL, representantes das distribuidoras de energia elétrica, representantes do mercado solar fotovoltaico, a Besolar estava lá, outras entidades representantes também do mercado solar fotovoltaico se fizeram presentes. Então, para chegar num texto de consenso, um texto que tende a refletir de maneira mais adequada aquilo que eu falei há pouco. Ninguém quer nada de graça, mas todo mundo quer algo justo, algo adequado. O lucro das distribuidoras, ele é regulamentado pela ANEEL, isso não se altera em função do que virá da Lei 5829. Agora, o que muda é o poder da ANEEL de mudar o nosso mercado, mudar onde a gente trabalha, o contexto da micro e mini geração. Porque se hoje ele é regulamentado por uma resolução normativa, quando convertido em lei o projeto 5829, aí vai ter uma lei, né, estipulando como é que ele deve funcionar e trazendo limites para a atuação, inclusive, da ANEEL. Não vai dar total liberdade como ela tem hoje para mudar o mercado. E a gente vai abordar aí um pouquinho, né, do que traz o projeto de lei 5829, um pouquinho do que ficou decidido, o que ficou consensado, então, entre os representantes do mercado e os representantes das empresas de distribuição, né? Então, a gente sabe, sim, vale esclarecer, esse próximo período, né, o que virá depois da lei do projeto de lei 5829, com a nova lei, com certeza é uma estrutura menos favorável do que aquela que nós temos hoje. Tá? Não tem como falar diferente disso. Ela é menos favorável. Mas a gente tem que lembrar também, a estrutura que nós conhecemos hoje, da compensação 1 para 1, né, daquele modelo de compensação 1 para 1 da resolução 482, é uma resolução lá de 2012, definido para fomentar um mercado que não existia, né? Então, é 1 para 1, porque visava, assim, desenvolver um mercado, que hoje, de certa maneira, ele já se posiciona de forma bastante promissora, de uma forma já até consolidada dentro do Brasil e com expectativas muito positivas. Óbvio que nós gostaríamos que permanecesse 1 para 1, né, a compensação, mas, como eu disse, né, quero enfatizar bastante isso, a gente não quer nada de graça, acho que o que é justo, então vamos pagar o que é justo, vamos ter reconhecido aquilo que eu trago de benefícios, e se tudo for justo, né, a tendência é que esse mercado se retroalimente e a roda gire, e cada vez mais a gente possa continuar crescendo, porque as injustiças, né, partem do princípio que se alguém está tendo lucros além do devido, né, ou tendo benefícios além do devido, alguém está sendo prejudicado em demasia, em algum momento essa corda tende a se romper. Então, se a gente buscar caminhar para um cenário mais justo, seria fomentar um cenário em que a roda possa continuar girando de forma sustentável e que ela seja aí prolongada por muitos e muitos anos. Então, o texto que hoje foi consensado realmente é um texto menos favorável, mas ele é um texto que, ao nosso ver, muito positivo, vamos entrar nos detalhes a seguir, mas muito positivo e promissor, né, mais justo. Então, lá em 11 de agosto foi fechado o texto, né, desse mercado, do projeto de lei. No dia 18, então, uma semana depois, foi colocado em votação na Câmara dos Deputados, e aí, como o texto era um texto de consenso, muito fácil, e até um marco meio histórico na Câmara dos Deputados, ali, 497 votos, 476 votos favoráveis, né, contra 3 contrários ali na votação, um marco até histórico dentro da própria Câmara, né, essa votação que foi estabelecida. Esse projeto de lei, até antecipando depois um slide que viria mais no final, esse projeto de lei, ele aprovado na Câmara dos Deputados, ele agora seguiu para o Senado, já foi identificado o senador relator do projeto.
a tendência ou o acordo firmado é para que o texto não sofra alterações, tanto no Senado quanto no momento da sanção presidencial. Então, essas regras que foram negociadas entre as partes, elas devem sim progredir até que se torne lei, né? Não deve ter alterações nem no Senado, nem pela Presidência da República. Mas já existe um compromisso, porque se o Senado altera pelo próprio rito processual, né, havendo alterações do Senado, o processo deve retornar para a Câmara dos Deputados, e aí existe um compromisso dos deputados que eles têm, né, como o projeto tem origem na Câmara, eles podem vetar as alterações do Senado e dar sequência no texto original para o presidente sancionar a lei na forma como foi consensado entre as partes. Então vamos entender agora um pouquinho do que foi consensado. Né, para os pioneiros, a vacância é legal. Né, e acredito que essa seja a grande vitória do texto consensado. Todo mundo que já fez o investimento ou vier a solicitar conexão em até 12 meses depois da publicação da lei, garante o sistema de compensação 1 para 1, aquelas regras atuais, até 31 de dezembro de 2045. Então, se a gente está falando, né, já falou de um investimento que é possível ser amortizado aí entre 3 e 7 anos, né, a gente está falando de 15 anos, né, para trabalhar, né, tanto para aqueles que já investiram no passado, ou aqueles que têm aí a intenção, estão namorando, né, a intenção de investir, ou que tomem a decisão de investir em até 12 meses depois da publicação da lei, vão poder fazer o investimento e garantir essas regras, que foram regras de fomento, da compensação 1 para 1, até dezembro de 45. Então, uma vitória bastante significativa, bastante expressiva. Então, seria garantir para mais de meio milhão de unidades consumidoras, 500 mil de sistemas, essas regras até 2045. Então, é uma grande vitória. Acredito que seja a principal delas. Muito obrigado. Né? Perdem direito adquirido, né, em algumas situações. Né? Se houver encerramento do contrato, então eu vou pedir o desligamento da minha unidade consumidora para depois. Então, a casa é uma residência, por exemplo, hoje ela está habitada, conta lá com um sistema de micro e mini geração própria. Eu vou sair da casa porque eu estou mudando e vou pedir o desligamento da unidade, porque depois eu vou arrendar a casa, ou, enfim, vou pedir o desligamento por um período. Quando ela for religada na distribuidora, eles entendem que é um novo sistema, uma nova conexão, aí perderia esse histórico, né, essa prorrogação dos benefícios até 2045. Né? Se for comprovada alguma irregularidade no sistema de medição, então, aquelas questões de fraude, de medição, se for identificada e comprovada, caso a unidade onde tenha sido verificada a fraude conte com o sistema de micro e mini geração, ela perde os direitos adquiridos. E caso ele aumente, né, a potência do seu sistema, então, não sei, a residência antes não tinha ar-condicionado, resolveu instalar, ou ele resolveu, a indústria cresceu, eu vou fazer um aumento, pretendo fazer um aumento de potência do meu sistema para atender uma nova carga da minha indústria, do meu comércio, aí a parcela que for incremental, ela não é contemplada com esse mesmo horizonte, né, de tratamento de 1 para 1. Então, trazendo um exemplo mais prático, se eu tenho um sistema de 100 kW, né, instalado, e pretendo ampliar ele para 150, 100 kW, né, ou 2/3 do meu sistema, vão ter o tratamento da regra 1 para 1 até 2045, e os outros 1/3, a regra nova, que a gente vai ver mais adiante como é que ela é, porque tem aí um período de transição, vai depender do momento que essa ampliação é feita.
Eu não sei se eu entendi a pergunta. Você estava falando, você colocou um inversor sobredimensionado, mas ainda não colocou todos os módulos. E aí você gostaria depois de incrementar. O que acontece? Hoje o sistema de micro e mini geração, ele compreende que a sua potência, ela é a menor entre a somatória dos seus módulos e a do inversor. Então, se você tem um inversor de 800, mas você só instalou 600, o que a concessionária vai estar enxergando é 600. E a hora que você complementar para ajustar aquela capacidade do inversor, vai ser entendido como ampliação. E aí você não seria contemplado nesse incremental, você já cairia na regra nova. Aí é como se fosse novo, você podia fazer todo ele, que não tem problema nenhum. Então, aqui a gente fala um pouquinho dessa regra do período de transição, não, da vacância, né, dos 12 meses, e como é que pode ser perdido o benefício. Segurança jurídica, que é um pouco daquilo que eu já comentei, que hoje, o mercado ele é regulado através de uma resolução normativa e a ANEEL tem poder discricionário para a qualquer momento alterar as normas. A partir do estabelecimento de uma lei federal, né, esse cenário muda completamente, porque aí qualquer atuação da ANEEL, ela tem que estar de acordo com aquilo que é previsto em lei, ela não pode agir em não conformidade com aquilo que vai ser definido na lei. Por isso, inclusive, essa lei, esse projeto de lei, ele traz tantos detalhamentos técnicos, é bastante incomum no contexto brasileiro uma lei com tantos detalhamentos técnicos como está sendo essa. Normalmente as leis brasileiras, elas são bastante ambíguas, né, bastante superficiais, permitindo que depois nos materiais infralegais seja dado o tratamento mais adequado. Mas tendo em vista tudo o que aconteceu de 2018 até hoje, né, foi entendido que, sim, no nosso caso, da micro e mini geração, a lei precisa ser bastante detalhada, bastante minuciosa, para evitar que no futuro qualquer ação venha no sentido contrário de prejudicar o funcionamento do mercado. Então, primeiro ponto, né, ou ponto a destacar, segurança jurídica. Então, a nova lei vai trazer a segurança para que a gente possa enxergar como é que o mercado vai ser daqui para frente, via de lei. Para mudar qualquer coisa do que está estabelecido aqui, deveria passar por todo um processo, novamente, junto à Câmara dos Deputados, Senado, aprovação do presidente. Então, é bastante difícil mudar uma lei. Então, traz aí fortalecimento do nosso mercado, traz robustez. Remuneração justa e equilibrada, aquilo que eu já enfatizei bastante hoje aqui. Então, vamos pagar mais do que hoje? Sim. Né? Talvez até posso dizer que, infelizmente, sim. Mas é adequado, é justo. Né? Senão, nós realmente tenderíamos para um mercado que, em algum momento, estaria fadado ao fracasso. Né? Então, porque eu estaria fazendo uso, não estaria remunerando quem fez o investimento. Então, a gente tem que buscar assim, um equilíbrio. Vou pagar, mas tem que pagar de forma justa. Então, se eu estou pagando o investimento que foi feito, então também quero capturar os benefícios que eu estou trazendo para esse mercado, e isso está estabelecido na lei, que deve ter estabelecida uma remuneração justa e equilibrada pelo uso da infraestrutura elétrica. Então, não é como as distribuidoras pleiteavam, não é como a ANEEL sinalizou, mas de uma forma justa, capturando também os benefícios que a gente leva para o sistema como um todo. TUS de G, o que é isso? A gente sabe que existem alguns modelos de negócio, é mais voltado para alguns segmentos em particular, em que são construídas pequenas usinas que depois vão compartilhar a geração com cargas remotas, né? E às vezes com uma única carga, então geração remota, às vezes de forma conjunta com condomínios, consórcios, cooperativas, mas aquela usina era encarada como um consumidor, tinha que contratar a demanda, e a demanda, consumo, ela chega a ser 80% mais cara do que a demanda do gerador. Né? Então, a TUS de G nada mais é do que a demanda do gerador, é a tarifa, né? Tarifa de uso do sistema de distribuição aplicada ao gerador, TUS de G.
Então, quando eu construir uma unidade geradora para micro e mini geração, para atender cargas remotas, eu não vou ter mais que contratar uma demanda pagando a demanda de consumo. Eu vou pagar uma demanda, né, aí, em alguns casos, até que corresponde a 20% da tarifa que eu pagava antes. Então, mais uma vitória, né, que a gente traz aqui. Né, se eu falei que, infelizmente, a gente vai ter que pagar algo que a gente não pagava antes, mas também tem algumas adequações que a gente vai pagar menos por muitas coisas aí que nós pagávamos anteriormente. E essa questão da TUS de G vai funcionar assim, não sei se é o caso de alguém aqui hoje, mas é assim, quem fizer o pedido a partir da publicação da lei, de imediato já entra pagando a TUS de G. Aqueles que já estiverem conectados antes da publicação da lei e estão pagando TUS de consumo, na data de revisão da tarifa da distribuidora é que faz a conversão para TUS de G. Né, as distribuidoras têm um calendário, aí, algumas de 4 em 4 anos, outras de 5 em 5, e é nesse momento que acontece o chaveamento da TUS de consumo para TUS de G, para quem já estiver operando. Grupo B optante, aquela situação em que o gerador, o consumidor, tem um transformador de até 112,5 e pode escolher por pagar ou ser faturado como consumidor do B, né, do grupo B, né, não contratar a demanda. Então, o ano passado, no começo do ano, isso para consumo já era um conceito conhecido, né, um conceito amplamente utilizado no mercado brasileiro, mas que por algum motivo a ANEEL entendeu o ano passado, no começo do ano, que não se aplicaria isso para quem tem geração própria. Então, um tratamento diferenciado. O consumidor que tem geração própria, ele tinha um tratamento na ANEEL diferente daquele que não tinha. E isso inviabilizou ou dificultou o investimento por vários consumidores desse porte de carga, né, porte de consumo ali, que na hora de fazer o investimento, contratar uma demanda significaria bastante para ele, inviabilizaria ali aquele modelo de negócio pretendido. Então, o texto da lei, ele define que sim, né, a regra da opção por tarifação no grupo B, para quem tem ali até 112,5, é devida, ela deve ser aplicada, ela é garantida. Então, é mais uma vitória. E custo de disponibilidade sem cobrança em duplicidade, né? Aquela história que a gente sabe que alguns sistemas são capazes, em certos períodos, gerar acima do consumo, né? Então, a gente injeta um excedente e o consumidor ainda paga pela disponibilidade do sistema. Então, está tendo um tratamento no texto da lei para evitar que isso aconteça, essa duplicidade. Então, é abatido da minha geração, não gera, muitas vezes não gera, até por uma ambiguidade da resolução 482, em alguns momentos eles até abatem esse 100 da minha injeção e ainda me cobram por aquilo que eu não estou consumindo. Eu gerei, não vou fazer uso e ainda sou cobrado por aquilo, em alguns casos, em algumas distribuidoras. Então, o projeto de lei tratou isso, né, não vai mais acontecer a partir da publicação da lei, e melhorando isso, né, aqueles custos de disponibilidade que equivalem lá para o monofásico 30 kWh, bifásico 50, o trifásico 100, né, pode ter um desconto de até 50% no seu valor a partir da publicação da lei. Então, vai reduzir um pouquinho do preço que tem que se pagar ali pelo custo de disponibilidade a partir da publicação dessa lei. Então, evitar a duplicidade e ainda com a possibilidade de reduzir o custo pela metade. Novas opções jurídicas da geração compartilhada. Então, são arranjos de negócio, modelos comerciais. Eu falei na hora que eu estava comentando aqui da TUS de G, de alguns modelos que a gente faz a geração e compartilha. Então, existiam algumas limitações, né, que exigiam formação de consórcios. Então, agora estão sendo a partir da publicação da lei, vai ser reconhecida a questão do condomínio. Então, novas opções, novos modelos de negócio vão poder ser desenhados, facilitando um pouquinho, né, a gestão contratual, as questões societárias, alguns entraves, né, para quem desenvolve projetos voltados a esse tipo de mercado, vão ser facilitados a partir da publicação desse projeto de lei, né, ou da conversão dele em lei propriamente dita. Novas tecnologias, né, com as questões dos sistemas de armazenamento. Eu disse que hoje no Brasil, tudo que a gente conhece de micro e mini geração existe por conta da 482,
né, já que a gente não tem uma lei para isso no Brasil, a gente não tem outros regramentos que viabilizam micro e mini geração no Brasil, é só a 482, e para o armazenamento. Para armazenamento de energia a gente não tem nada até hoje. Então, recentemente a ANEEL trouxe isso para discussão, teve uma tomada de subsídio, a tomada de subsídio número 11 de 2020, falando sobre sistemas de armazenamento, ainda não foi convertido em norma, mas a gente já tem aqui no projeto de lei sendo tratado a possibilidade da gente incluir, né, de forma legal ou normatizada, sistemas de armazenamento vinculado à geração solar fotovoltaica, né? Então, aquele tratamento que eu também já abordei hoje, que seria permitir lá modelos para tratamento de peak shave, né, de corta do pico de demanda, né, reduzir, questões que são muito realizadas hoje com geradores diesel, né, a gente vai poder também realizar através de sistemas de armazenamento acoplados ou unificados a sistemas de geração solar fotovoltaica, né, que está sendo tratado no projeto de lei. Novos modelos de negócio, então também a lei vai prever a possibilidade das distribuidoras comprarem, através de chamada pública, os excedentes gerados, né, se for de interesse, obviamente, de quem tem esse excedente, né, para entregar, a distribuidora pode comprar e atender o seu mercado. Então, são novos modelos aí que vão surgindo, né, talvez não sei se mais de interesse dos consumidores geradores ou das próprias distribuidoras, mas, enfim, é mais uma oportunidade aí de atuar nesse mercado. Então, são modelos de contratação através de chamadas públicas. Iluminação pública, um caso também muito similar à situação de sistemas de armazenamento. Não há previsão normativa ou legal para uso da micro e mini geração em iluminação pública, mas ela já acontece, porque do mesmo jeito que não há previsão para que você faça, não há nenhuma previsão para que você não faça. Então, quem está fazendo por conta e risco próprio. A gente sabe que existe, sim, sistemas de micro e mini geração atendendo consumo de iluminação pública em alguns municípios, mas essas são decisões dos poderes municipais, aí, de cada prefeitura, algumas aí com uma visão mais arrojada, que decidiram fazer um investimento e usar da micro e mini geração, mesmo sem contar com um marco regulatório legal para isso, mas vai ser contemplado a partir do projeto de lei. E a micro e mini geração distribuída desce um pouquinho ali o degrau, né, que hoje a gente sabe que pode ser micro e mini geração, os sistemas de até 5 megas. Após a publicação da lei, né, quem já está instalado com 5 megas como micro e mini geração poderá permanecer, mas as novas conexões como micro e mini geração vão ser limitadas a 3 megas para solar fotovoltaica, né, sistemas de PCHs, né, de CGHs, na verdade, né, centrais hidrelétricas de pequeno porte ou eólicas, cogeração qualificada, outros modelos, né, outras fontes que podem ser exploradas, ainda poderão alcançar os 5 mega de potência. Só no caso da solar é que foi feita uma concessão, até pela estrutura, o modelo que ela permite ter, né, foi reduzido um pouco essa régua aí, né, foi uma das sessões, né, que o mercado da solar fotovoltaica fez aí para conseguir os outros benefícios que a gente está citando aqui hoje. Os sistemas de geração distribuída ficam elegíveis para as debêntures de infraestrutura incentivada, debêntures verdes, então são novas opções de financiamentos incentivados, novas estruturas, modelos que viabilizam capital para investimento, para micro e mini geração, agora no contexto de debêntures verdes, né? Associação Civil de Geração Compartilhada, e traz aí também uma questão de garantia de fiel cumprimento, né? Foi uma demanda trazida pelas distribuidoras, enfim, a gente não vê muita aplicabilidade por parte das distribuidoras, mas foi uma exigência que foi atendida também dentro daquela mesa de negociações em que a gente pede um pouco, mas tem que ceder um pouco. Foram demandadas ali garantias de cumprimento. O que seriam garantias de cumprimento? Quando eu submeto um projeto, dependendo do porte do projeto, eu tenho que aportar uma garantia na distribuidora, ou seja, eu tenho que apresentar um calção, seja ele em dinheiro, em espécie, né, seja ele um seguro, enfim, existem algumas modalidades de garantia que podem ser apresentadas para que
a distribuidora possa fazer os investimentos necessários a absorver o meu projeto, sem que eu desista de fazer aquele projeto daqui a algum tempo. Então, eu vou aportar uma garantia, a hora que eu, de fato, me conectar e passar a injetar energia, aquela garantia é devolvida. Então, dependendo do porte, a gente vê ali isenção, né? Então, os sistemas residenciais, isso não vai impactar os sistemas residenciais, são sistemas ali a partir de 500 kW que vão ser impactados por essas garantias, né? Então, variando ali de 2,5% do investimento a 5% do investimento, né? Mas que é uma garantia que retorna a partir do momento que o empreendimento começa a injetar energia, né? Tem um impacto de fluxo de caixa, obviamente, né? A gente tem que dispor de um dinheiro que antes eu não precisava, mas, por outro lado, né, pensando as questões positivas disso, é que também vai evitar aquele aventureiro, aquele comércio de pareceres de acesso, né, de pedidos de acesso, que às vezes uma outra empresa pediu acesso para a distribuidora ontem, e aí eu vou pedir hoje, a distribuidora já está falando que o meu acesso vai ser daqui a 6 meses, 1 ano, porque ela vai ter que fazer investimentos na rede, esperando a conexão do meu concorrente que fez o pedido ontem e que não vai tirar do papel o investimento dele. Então, a partir do aporte de garantias, eu evito, né, eu minimizo esse tipo de situação. Ou seja, quem vai pedir o acesso realmente é aquele que vai colocar o empreendimento para gerar dentro de um cronograma, né, senão ele vai estar perdendo dinheiro. Então, minimiza esses efeitos indesejados que algumas vezes a gente se depara aí no dia a dia. E prazo de mudança de 90 dias, né, voltando à situação de previsibilidade, de segurança jurídica, né, nada vai poder ser alterado sem que antes de 90 dias seja comunicado ao mercado. Então, mesmo a ANEEL, né, se ela quiser mudar as regras depois no futuro, obedecendo tudo que a lei traz, mas ela quiser fazer algum ajuste, né, ainda dentro do contexto da lei, com 90 dias de antecedência, né, ela vai precisar informar, estou mudando. A distribuidora, vou mudar aqui as minhas necessidades de proteção, né, para a conexão do sistema de micro e mini geração. Tá bom, distribuidora, você pode mudar, mas 90 dias antes você informa o mercado e só daqui a 90 dias essas exigências passam a ser aplicáveis. Então, a gente ganha aí maior previsibilidade, maior segurança para trabalhar, né, sem impactar aquela negociação que já começou, porque hoje o que acontece muitas vezes? Eu estou negociando com o meu cliente, né, um sistema, já desenhei, já dimensionei, tendo toda a expectativa de como é que vai ser esse processo com a distribuidora. O cliente deu o ok, vou entrar com o pedido na distribuidora, agora as exigências são outras, vou ter que voltar a sentar com ele para discutir, porque mudou proteção, mudou alguma coisa que vai impactar custo, eu vou ter que voltar para a mesa de negociação. Então, isso tende a não acontecer mais por conta desse prazo dos 90 dias. E aí a gente entra num ponto bastante importante, né? A gente falou lá de pagar o que é devido, né? Então, eu não quero nada de graça, eu quero pagar o que é devido, mas quero uma previsibilidade, eu quero um período de transição para que eu possa me ajustar, me adequar. E o que é devido, como é que isso vai ser tratado? Então, a gente chama de regra dos custos e benefícios, é assim que a gente tem chamado. E o que diz o texto do projeto de lei? Essa regra, ela só será conhecida 18 meses após a publicação da lei. Então, vamos partir de um princípio que ela seja publicada em dezembro de 2021, para a gente ter aqui um cronograma redondo, né? Então, a gente foi publicada em 31 de dezembro de 2021, aplicação a partir de 1º de janeiro de 22. Só em 1º de agosto de 23 que eu vou ter clareza de como é que esse sistema de custos e benefícios ele vai existir, né, e quais vão ser os valores atrelados a esses custos e benefícios. Os 6 primeiros meses desse cronograma são dedicados ao Conselho Nacional de Política Energética para que ele defina as diretrizes, o que é que se deve contemplar de custo e o que é que se deve considerar de benefício. Quais são as diretrizes básicas, né? O que de fato o gerador, o micro e mini gerador usa da rede? E quais são, de fato, as contribuições que eles trazem para o sistema, né?
então eu trago o benefício de postergar investimento da distribuidora, eu trago benefícios de reduzir perdas, né? Então, o CNPE, em 6 meses, vai definir quais são essas diretrizes, quais são os custos e quais são os benefícios. E, para isso, vai ser estabelecido o processo de audiência pública. Então, a Bessolar será ouvida, cada um aqui poderá contribuir, vai ter oportunidade de contribuir. Eu, Rafael, como pessoa física, vou ter oportunidade de ir lá contribuir e falar, eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo está errado. Então, é um processo que dura 6 meses, mas com contribuição pública para a definição das diretrizes desse programa. Então, são 6 meses para estabelecer as diretrizes e 1 ano que a ANEEL, também ouvindo a sociedade, deverá fazer os cálculos. Né, que a gente sabe que é um pouco mais complexo aí o cálculo, né, então é 1 ano para que a ANEEL defina aí os cálculos de quanto vai custar e quanto eu vou ter de benefício, quanto eu vou poder recuperar dos benefícios. Nesse momento, né, então a gente está falando aqui, 12 meses depois da publicação, eu tenho garantido as mesmas regras que eu conheço hoje, e 18 meses para definir uma regra de custo-benefício. Significa que depois do 18º mês, lá no 19º mês, eu vou cair nessa regra? Não, né, tem um período de transição. Então, aqui a gente traz a figurinha de como é que foi desenhado esse período de transição. A parte azul ali no alto, ela diz daqueles 12 meses que eu já falei, então, quem já conectou ou vier a conectar, então, voltando naquele exemplo, a lei publicada 31 de dezembro de 2021, passa a valer 1º de janeiro de 22. Quem pedir conexão até 31 de dezembro de 22, a regra de hoje vale até 45, até dezembro de 45. Só em 46 cai na regra de custos e benefícios. Quem pedir conexão a partir de 1º de janeiro de 23, quem pedir conexão a partir de 1º de janeiro de 23 até 31 de julho de 23, cai ali num esquema gradual, a parte amarela aqui do nosso gráfico, em que ano a ano ele vai passar a contribuir mais com os custos, né, da distribuidora. Ali a gente traz uns percentuais médios, tá? Então, é mais ou menos, ou seria uma média tarifária, isso pode variar de distribuidora para distribuidora, mas das componentes, da soma das parcelas das componentes tarifárias, que a gente vai arcar dentro desse cronograma de transição, que é de 8 anos. Então, eu entraria no cronograma de transição em 2023, lá no meio de 23, e seguiria nesse cronograma até 2030, só caindo na regra de custos e benefícios lá em 2031. Por que isso, de 8 anos? Porque quando eu tomei a decisão, vamos supor, em janeiro de 2023, eu sei as diretrizes que foram estabelecidas, mas eu ainda não sei os valores, porque os valores só depois do 18º mês. Então, por isso, eu tenho um terceiro momento, que é aqueles que vão pedir conexão a partir do 18º mês. Então, quem pedir a partir do 18º mês, conhece tanto as diretrizes quanto os valores. Então, o cronograma de transição dele é menor. Em vez de ser 8 anos, são 6 anos. Nesses 6 anos, ano a ano, ele contribui um pouquinho mais. Então, uma faixa ali de contribuição que varia de 4% a 24,3% em média da tarifa. Né? Então, essa contribuição ela é crescente ao longo do tempo, mas, voltando a dizer que depois desses cronogramas, o que vale é a regra de custos e benefícios. E aí uma visão particular do Rafael, tá? Que dentro de um contexto de custos e benefícios que devem ser aplicados ou devem ser definidos, dentro daquele contexto de buscar por justiça, não quero nada de graça, mas quero o que é justo, eu acredito, inclusive, que é possível estabelecer regras para custos e benefícios que tragam aí valores até menos representativos daquele final de cronograma dos 24,3 ou dos 27 do cronograma em amarelo. Tá? Então, é possível, a gente ainda não sabe, né, como eu disse, são 18 meses para a gente conhecer os custos, mas eu particularmente acredito que é possível a gente chegar em cenários até mais favoráveis do que o final do período de transição.
E aqui tem um cronograma para quem possui geração própria remota, né, também muito similar aos demais, ali, trazendo regras de transição para facilitar aí a absorção, né, da nova regra. Eu já disse, né, esse projeto de lei hoje está no Senado, deve ser aprovado, a expectativa no Senado é que seja aprovado agora ou finalzinho de outubro, começo de novembro. Havendo alterações no texto, ele precisa voltar para a Câmara, mas lá a gente já tem uma certa facilidade e um compromisso de que volte o texto original para a sanção. Então, tudo direciona para uma expectativa que realmente em 2021 ainda seja convertido esse projeto em lei. Outras medidas que acho que é legal compartilhar aqui, outros movimentos do mercado, diz respeito aos projetos de lei 1917 e o 414, né, que trazem aspectos de modernização do setor, falam de abertura do mercado. Acho que é importante a gente estar antenado nessa movimentação, porque pode ser que daqui a algum tempo, ou num curto espaço de tempo, aquele cliente que a gente vislumbra hoje para a instalação de uma micro e mini geração, ele já passe a ter ali interesse, ou ele seja viável dentro de um contexto do mercado livre, o mercado de autoprodução. Então, o que eu quero trazer aqui, na verdade, é plantar uma sementinha de discussão, de interesse, né, para que também se desenvolva aí a curiosidade para saber como é que funciona o mercado livre de energia e a autoprodução, que seria o equivalente à geração distribuída do mercado livre. Então, pode ser que, num curto espaço de tempo, aí, a gente tenha um novo mercado a ser explorado. Não trouxe aqui, mas gostaria de falar também de um outro projeto de lei 2015 de 2021, foi aprovado no Senado há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, dia 1º de outubro, por volta disso. Ele fala da possibilidade de inclusão dos investimentos em equipamento e dos custos de instalação da micro e mini geração no contexto do financiamento habitacional. Então, é muito provável que daqui a pouco tempo, porque é um projeto que seguiu o caminho contrário, ele nasceu no Senado, agora está na Câmara para ser aprovado, e aí, aprovado, vai para a sanção presidencial, mas que aprovado, ele vai possibilitar a inclusão dos custos para compra de equipamentos e do custo da instalação no sistema de financiamento habitacional, ou seja, financiamento em até 35 anos, né, com aquelas condições que a gente sabe que são bastante favoráveis, né, quando a gente adquire uma casa própria, né, faz um financiamento de uma casa própria. Isso é muito importante. Só aquelas que nós vimos aqui, o tratamento continua sendo o mesmo, né? Continua lá com um horizonte de até 5 anos, né, para você fazer a compensação, mas basicamente é só um arranjo normativo comercial, né, para que o sistema esteja consolidado numa única unidade, porque de fato são 2 unidades que possuem sistema de geração própria, só que o sistema existe numa única unidade. Então, a partir da publicação da lei, se eu tenho lá o sistema numa casa e compensa em 2, né, eu vou continuar compensando até 2045 nas 2 casas, sem problema nenhum. Desculpe? Bom, isso varia muito de distribuidora para distribuidora, tratativa, mas normalmente são aplicados os encargos, né, pelo uso do sistema. E isso, inclusive, em algumas distribuidoras é isento, mas o tratamento deve continuar o mesmo. Assim, para quem já está conectado ou vier conectar nos próximos 12 meses, exatamente como você está trabalhando hoje, né, ou está auferindo os benefícios hoje, você vai continuar até dezembro de 45, não vai mudar nada, né? São só para os novos, e aí os novos vão cair naquela regrinha, né, naquelas faixas de transição ali.
Acho que eu entendi agora. Você está falando assim, o sistema já está conectado, injetando, vamos supor, ele injeta 100 unidades, né, mas a unidade ali onde ela está só consome 50, eu quero destinar 50 para alguém que ainda não está indicado para a distribuidora. Não, o que vale é a conexão do sistema. Né? Então, o seu sistema foi conectado antes da lei ou nos primeiros 12 meses, ele garante a regra de compensação. Né? Sim, sim. Então, são alguns contextos aqui da norma que a gente espera, né, para os próximos períodos. Fala aqui um pouquinho do armazenamento, que são expectativas, né? Então, o armazenamento tem contextos que podem se aplicar aos consumidores, distribuidoras, transmissoras, geradores. Então, são várias oportunidades que vão surgir a partir dos sistemas de armazenamento de energia. Então, também, nesse mesmo contexto de plantar uma sementinha, de trazer uma provocação aqui, né, para que a gente se prepare para um próximo momento, é importante a gente estar olhando para os sistemas de armazenamento, que eles vão poder contribuir muito com os nossos negócios daqui para frente. Nesse contexto, também a Besolar está fazendo seus estudos, nós contratamos algumas consultorias, né, com apoio, é um estudo patrocinado pelos nossos associados. Esse estudo se conclui agora, no mês de outubro. Então, a gente acredita, a gente espera que para o final desse ano, começo do ano que vem, a gente já possa estar divulgando os resultados quanto à expectativa de uma regulamentação própria, tributação, financiamento, normas, todo um contexto aí para que esse mercado também de armazenamento possa funcionar de forma saudável e contribuir, né, isoladamente ou em conjunto com o nosso segmento, né, solar fotovoltaico. É só mais uma provocação que eu trago e espero que em breve está trazendo aí isso para a discussão também aqui de todos nós. E agradecer mais uma vez, agradecer todos os nossos associados, né, em específico a Leveros, agradecer por essa oportunidade, o espaço para falar. Acho que parabenizar, acima de tudo, a iniciativa da Leveros, esses 3 dias de desenvolvimento, de aprofundamento que eles estão oferecendo, né, para toda a turma que tem se feito presente aqui nos eventos da Leveros. Então, mais uma vez, agradecer, parabenizar por esse espaço, por essa iniciativa. Né, penso, mais uma vez, que é dessa forma que a gente vai crescer saudável, né, então, retroalimentando, né, contribuindo para que cada um tenha os seus negócios cada vez mais robustos, ampliados, crescendo, né, que cada um de nós vai poder crescer também, o mercado vai continuar se desenvolvendo de forma saudável, robusta e contribuindo para toda a sociedade, porque é isso que no final do dia a gente espera. Né? Eu em especial, não desenvolvo negócios como vocês, né? Vocês que fazem esse mercado acontecer, e agradeço a todos, né? Cada um de vocês aqui presente, agradeço, porque se hoje esse mercado existe é porque vocês estão atuando lá na ponta e fazendo ele acontecer de fato. Então, eu só tenho a agradecer porque vocês geram emprego, geram renda, geram arrecadação, geram um futuro melhor. Né? Então, aí agora eu falo, eu, Rafael, também como pai, né, tenho uma filhinha pequena, espero que daqui a um tempo a gente tenha um Brasil melhor, né, para que a minha filha possa crescer num país melhor. Então, agradeço a Leveros, agradeço a cada um de vocês, porque vocês estão contribuindo para que o Brasil seja realmente um país melhor. Tinha mais uma... Alô? Sobre uma lei que eu já ouvi falar sobre isenção de IPTU para município, para quem tem um fotovoltaico, uma residência. Já vi várias matérias, só que, tipo assim, não sei se é lei municipal, estadual, como se tem algum... Joia, ótima pergunta, obrigado. Naquele mesmo contexto que a Besolar busca atuar, governo federal, estadual, também municipal. Realmente, IPTU é uma legislação própria dos municípios. Né? Sempre que oportuno, e aqui também já me colocando e colocando toda a Besolar à disposição, né, tendo um canal, tendo uma oportunidade de conversar com as lideranças municipais, a gente está à disposição, porque nós temos na Besolar ali já minutas, né, de texto preparado, tanto para programas municipais, estaduais, né, quanto para políticas também, que nós podemos apresentar, e aí fica muito fácil
para um secretário municipal ou para um vereador apresentar isso e desenvolver. Talvez você já tenha ouvido, assim, um que eu lembro muito forte, de Salvador, tem o Palmas. Então, são programas, o de Palmas e o de Salvador, são programas que a Absolar esteve presente no seu desenvolvimento, né? São diferentes, né? Um deles dá desconto para quem tem e gera, dependendo da quantidade que você gera em relação ao seu consumo, você tem faixas diferentes de desconto no IPTU. A outra cidade só pelo fato de você ter, você já tem o desconto. Então, assim, nós temos ali programas a serem apresentados buscando facilitar a vida do secretário municipal ou do vereador que a gente tem contato, mas ele pode ser adaptado, né? A intenção é mais facilitar para que seja bem recebido e ele realmente se converta numa prática, né, que vá fomentar o desenvolvimento do mercado ali regional. Então, a gente está à disposição, tendo uma oportunidade, né, cada um de vocês, de conversar com um vereador conhecido, um secretário conhecido, em que a gente possa contribuir, a gente está sempre de portas abertas. Eu só queria saber se você tem uma relação, né, das cidades que já estão com essa política implantada. Que eu tenho conhecimento, Guarulhos também já tem um programa, né? Eu gostaria de saber se existe algum lugar, né, que a gente poderia consultar quais são as cidades que já estão com essa, já tem essa política, né? Certo. Nós não temos uma base de dados hoje. Agradeço pela pergunta, é importante. Vou internalizar, inclusive, essa necessidade para que a gente avalie a possibilidade de ter uma base, né, com essas informações, porque, sabe, o Brasil é muito grande, tem vários municípios. Nós já interagimos com alguns, né? Tocantins e Bahia são alguns dos estados onde alguns municípios já aderiram, não só, enfim, são estados que têm programas estaduais e alguns municípios com programas municipais, mas tem municípios também que, por conta própria, já desenvolveram políticas onde a Absolar não esteve presente. De alguma outra maneira, eles copiaram o programa, enfim, é um pouco mais complexo a gente absorver essa informação, mas nós não temos, sendo mais objetivo, nós não temos hoje, mas vou buscar desenvolver, ver a possibilidade de a gente implementar e trazer essa informação para que seja compartilhada com todos. Até trazendo um pouco do que a gente fez em Blumenau, a gente começou a conversar com a Câmara de Vereadores, porque geralmente essa questão do IPTU, vou aqui em cima, o pessoal do YouTube ver também, ela precisa ser feita através de um projeto de lei. Então, o que a gente fez em Blumenau, a gente se juntou com a associação empresarial, né, da cidade. A nossa empresa era associada na época, e às vezes com uma associação tu tem um pouco mais de força para conversar com os vereadores, né? Então, se vocês forem associados a alguma associação, às vezes até um sindicato na cidade, eles têm uma ponte direta com o vereador, porque um vereador precisa abraçar geralmente isso, né? A gente até na época em Blumenau, a gente tinha escrito algumas coisas, se vocês quiserem, eu posso até tentar resgatar isso com o vereador, eu tenho contato com ele lá, e a gente tentar fazer isso na cidade de vocês. Mas é sempre legal, acho que, pegar uma força, às vezes vocês conversam com outros concorrentes, né? Às vezes a gente tem uma concorrência amizade na cidade, ou associações, pode trazer um pouco mais de força aí. Perfeito. E, mais uma vez, a Absolar está à disposição para ajudar nesse processo. Como eu disse, nós temos lá textos já prontos, né, de políticas voltadas à IPTU, ao município, a programas municipais de instalação de geração solar fotovoltaica nos edifícios públicos, né? Então, também pode se tornar um programa municipal, pode se tornar um programa de atendimento às escolas. Nós temos diversos textos ali direcionados aos interesses, né, de cada localidade. Então, conforme a oportunidade que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição para ajudar naquilo que for possível aí o desenvolvimento do mercado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, queria agradecer de novo o Rafael e da Absolar pela parceria, né? Acho que trouxe bastante conhecimento para todo mundo. Pessoal, falando agora, a gente tem mais um café, né, aqui para vocês. A gente tem um ônibus aqui que vai levar o pessoal lá para o Expo Center Norte. A gente deve sair mais ou menos 15 para meio-dia. Falar também um pouquinho que a gente está trazendo uma novidade que é a Profis. Alguns de vocês acho que talvez já estão em contato. Eu sei que tem um pessoal aí da FM que usa bastante a Profis.
um aplicativo, né, que vem do Grupo Leveros, que ajuda essa questão de serviço, organiza, né, toda essa parte de instalação, de OVs, e em novembro a gente vai fazer um lançamento, então fiquem ligados aí que é um aplicativo bem legal que ajuda a fazer toda essa gestão do serviço aí com os clientes de vocês, beleza? Então agradeço a presença de todos e a gente se vê na feira então. Obrigado. Obrigado.